De volta ao programa Mulher.com. Hoje vocês repararam que no quadro Bom Sabor nós tivemos duas receitas, ambas com peixe. A gente teve aquela pescada feita na telha, né, na pedra de sal grosso, e a gente também teve a sardela, e aí a Vivi Goss adaptou, by Vivi Goss, a receitinha e barateou também, fez a versão com a sardinha. E a sardinha muita gente conhece também por ser riquíssima em ômega 3. E como é importante, né, Tumi, o consumo desses alimentos que oferecem bons nutrientes pra gente. Infelizmente, com a correria do dia a dia, a gente sabe que nem sempre dá tempo da gente fazer aquela alimentação, né, adequada, balanceada, rica em nutrientes. Por isso, hoje a gente percebe a tendência também no Brasil e já há muito tempo em outros países da complementação alimentar, né? Então, usando os suplementos para agregar esses nutrientes que o nosso corpo muitas vezes acaba ficando deficiente. Participando hoje do nosso cantinho de bate-papo, nutricionista Pérola Ribaldo. Mais uma vez, obrigada pela presença. Pérola, muito boa tarde. Boa tarde, Tati, obrigada. E hoje falando da estrela do dia, né, o peixe. Hoje foi especial peixes no programa. Isso, e aí vamos entrar com por que o peixe é tão bom, o que ele tem de tão bom nele, né, Tati? E é importante, de fato, consumir, né, Pérola? Às vezes algumas pessoas acabam até torcendo um pouquinho o nariz, não gosto muito de peixe, mas eu acho que se a gente, de repente, se permitir experimentar alguns, por exemplo, tem peixes que eu também acho, né, um pouco mais forte, também não agrada o meu paladar, mas tem peixes que eu amo. Sim. Então, talvez falte mesmo essa curiosidade, né, da gente experimentar um pouquinho e ir adaptando e aos poucos acostumando o nosso paladar. Com certeza. E às vezes variar a forma de fazer, né, Tati? Porque a gente sabe, os peixes, eles são, é uma proteína, né, um alimento extremamente proteico, assim como todas as outras carnes. Só que ele é uma carne de uma digestão um pouco mais fácil. Então, ele é um alimento mais leve. Por isso que as pessoas se sentem leves quando elas consomem o peixe. Em todas as dietas que vocês, nutricionistas, fazem, vocês sempre colocam no cardápio, né? Sempre Diminui tem um pouquinho peixe. o consumo da carne vermelha e aumento do peixe. Mas você sabe, Tati, que a gente tem uma resistência grande em relação ao consumo do peixe por conta do sabor forte. Então, o peixe, ele é uma carne leve. Via de regra, são carnes magras. Existem peixes gordurosos, sim. São os peixes de couro. Então, todo peixe que ao invés de ter escama tem couro é um peixe mais gorduroso. Como, por exemplo, o salmão, o bacalhau, o cação, o atum. São peixes bem mais gordurosos. Inclusive, aqueles peixes de rio. O pacu, ele é um peixe bem gordo. Agora, via de regra, os outros peixes, eles são carnes mais magras. Eles não têm uma quantidade grande de colesterol por não ter uma quantidade grande de gordura. E, especialmente, eles têm uma quantidade importantíssima de ômega 3, que é uma gordura que a gente precisa, que a gente tem uma demanda muito grande no nosso corpo e que o corpo não é capaz de produzir. A questão, Tati, é que assim, entre os peixes, os de rio e os de mar, existe uma diferença grande de sabor. E entre os próprios peixes ali, então você fala assim, tem gente que fala pra mim assim, mas peixe de rio é um peixe de sabor mais forte. Muita gente fala que tem gosto de terra, né? Eu Você sou acha? uma delas. Eu não acho, eu acho uma delícia, mas depende do peixe. Tem peixes que têm um sabor mais forte e tem peixe que tem sabor mais suave. A mesma coisa, peixe de mar. Então, a gente pega o salmão, por exemplo. O salmão, ele é um peixe que tem um sabor muito suave. A sardinha já tem um sabor muito forte. A forma de preparo também. Por exemplo, existe um peixe que é muito gostoso chamado meca, que ele é da família dos tubarões, é um peixe de mar. A meca é um peixe que se dá muito bem para você fazer na churrasqueira. Se você fizer a meca ensopada, às vezes ela fica dura. Aí você fala, não dá para fazer peixe ensopado porque o peixe fica duro. Não, é aquele peixe. Então, assim como as carnes de boi, de frango, cada corte tem uma particularidade, os peixes, cada peixe tem uma particularidade. E aí vale a pena testar novos peixes, testar novas receitas, obedecer o que as receitas falam, porque às vezes você pega uma receita e fala lá, você tem que usar tambaqui. Você fala, eu tenho pescado em casa, eu vou usar. Às vezes não fica a mesma coisa, porque aquele peixe não se adapta para aquele tipo de receita. Conforme a preparação também. Conforme o preparo. Então, Tati, a questão do consumo do peixe, ele acaba sendo prejudicado porque não é todo peixe que é igual,
Não é todo mundo que gosta, mas os nutrientes do peixe são indispensáveis para a nossa saúde. Todo peixe obrigatoriamente tem ômega 3, Pérola? Que a gente sempre ouviu falar, né? Sim. Que o peixe é uma fonte rica de ômega 3. Isso. Todo peixe tem? Todo peixe tem. A questão é a quantidade. Então, enquanto a gente fala em alguns tipos de peixe lá do Mediterrâneo, peixes lá da Europa, daquelas águas bem geladas, a gente fala aqui em 200 gramas, em 150 gramas, você tem 1 grama de ômega 3. Se a gente for falar na pescada branca, a gente precisa de 2 quilos para fazer 1 grama de ômega 3. Então, depende de onde veio esse peixe. Por quê? O ômega 3, ele é uma gordura e ele é a gordura que protege as vísceras do peixe. Águas quentes, o peixe não precisa de uma proteção muito grande em relação ao frio. Águas frias, o peixe precisa de uma proteção maior em relação ao frio. Quem é essa proteção? A gordura. Então, a gordura, ela preserva a temperatura do peixe, evitando que as vísceras congelem ou que essas vísceras se prejudiquem pela baixa temperatura da água. Ou seja, quanto mais baixa a temperatura da água, mais ômega 3 tem esse peixe. Outra questão, o peixe adquire o ômega 3 de algas e do crio, que são pequenos crustáceos que vivem no fundo do oceano, naquelas águas bem profundas e bem escuras. Lá embaixo. Lá embaixo. Então, se eu pegar águas não muito profundas, também não tem peixe rico em ômega 3 nessas águas. Se eu pegar peixe de cativeiro, também não vai ter ômega 3, porque o peixe de cativeiro ele é alimentado com ração, ele não come nem crio e nem alga. E é mantido uma temperatura mais confortável para o peixe, porque ele se movimenta menos, ele nada menos, né? Então, se deixa uma temperatura muito baixa, aquele peixe morre. Então, existe uma variedade muito grande entre os peixes em relação à concentração de ômega 3 e existe também uma variedade grande em relação à forma de aquisição daquele peixe. Se eu pegar um salmão importado que eu estou dizendo é lá da Europa, ou um bacalhau que veio da Europa fresco, ele vai ser rico em ômega 3. Se eu pegar o salmão do Chile, ele é pobre em ômega 3. Por quê? Porque é salmão de cativeiro. Então, varia, dentro do mesmo peixe, varia da onde veio aquele peixe. A fonte, né? A matéria-prima, digamos exatamente. assim. Então, quanto mais fria a água, mais rico em ômega 3 é aquele peixe. Interessante. Na verdade, o ômega 3, então, ele vem da alga e desse crustáceo que o peixe se alimenta lá no fundão do mar. Exatamente. E aí, quanto mais gelada a água, mais alga, mais esses crustáceos e mais o peixe vai se alimentar e vai proteger o seu corpo, né? Tem essa... É interessante mesmo, Deus é perfeito. Ele faz o corpo humano e os animais, né? E aí cria essa capa de gordura mais densa para proteger essas vísceras. Exatamente. A gente não percebe que no frio a gente tem mais fome? Sim. Você já reparou que no frio a gente não tem vontade de comer uma saladinha, você tem vontade de comer chocolate, você tem vontade de comer comida gorda. O peixe também é assim. No frio, ele precisa de muita caloria. Por quê? Porque ele gasta muita caloria para manter o corpo aquecido. Além dele gastar muita caloria para manter o corpo aquecido, se ele tiver bastante gordura, ele mantém com mais facilidade esse corpo aquecido. Então, peixe de água quente, via de regra, é peixe magro. Peixe de água gelada é peixe mais gordo, porque é o peixe que precisa da gordura como isolante térmico e ele acaba tendo nessa gordura uma concentração grande de ômega 3. Pérola, por isso que no Brasil a gente vê essa tendência, né, das empresas importando esse peixe que vive lá no Mediterrâneo, lá na água bem gelada, e aí é aquilo que a gente fala, é um peixe mais rico em ômega 3. Então, esses complementos que vêm do peixe de lá, eles são melhores, mais potentes. Sim, na verdade, Tati, quando a gente fala em complemento de ômega 3 ou suplemento ou cápsula de ômega 3, ômega 3 só existe em cápsula. Quem fala, eu comprei um comprimido de ômega 3, comprimido é aquele compacto que é farinhento, não existe, porque gordura, você não consegue fazer comprimido de gordura, ele tem que ser capsulinha, oleosa e gelatinosa. Então, exatamente, então ele é uma gelatininha com uma gordurinha dentro. Isso é cápsula de ômega 3. Como os peixes de fora, especialmente esses peixes do Mediterrâneo, da região do Mediterrâneo ali na Europa, são peixes mais ricos em ômega 3 e a ciência cada dia mostra mais pra gente a importância do ômega 3, o que foi feito, né? Grandes indústrias nessa região
de águas geladas, pesca esse peixe, isola o ômega 3, retira o ômega 3 dele, coloca dentro de cápsula e manda para o Brasil. Ou eles mandam a cápsula ou eles mandam a gordura pronta para as indústrias fazerem as cápsulas e distribuírem. Então, o ômega 3 das cápsulas é sempre importado. Não existe ômega 3 do Brasil, a gordura do Brasil, Entendi. porque os peixes daqui do Brasil são pobres em ômega 3. Então, essa gordura é trazida de fora. Aí existe uma infinidade de variedade, existe ômega 3 de determinados peixes, como o ômega 3 do salmão, existe ômega 3 acrescido de outras substâncias, aí eles vão variando. Mas o ômega 3, ele é uma matéria-prima importada que vem dessas empresas que fazem a extração na Europa, mandam para o Brasil e no Brasil vai ser encapsulado e vai ser distribuído. Inclusive, Tumi, a gente sempre mostra no programa, né, as cápsulas da Natural Flora, que é uma empresa que está há muito tempo no mercado no Brasil e ela também oferece complementos alimentares e um dos produtos é justamente as cápsulas de ômega 3. E é daquele peixe, então, que vive lá no Mediterrâneo e ela traz esse material para a gente, tem todo o processo, claro, né, na fábrica, coloca nas cápsulas e aí você consegue de uma maneira fácil, prática, simples, consumir aí todos os dias. E como a Pérola bem disse, turminha, é uma gordura boa. Às vezes a gente tem aquele preconceito, né? Existem sim as gorduras ruins, mas existem as gorduras boas que o nosso corpo precisa e nosso corpo não produz. Por isso que é tão importante, por isso que a gente sempre ouviu falar aos médicos, né? É importante comer peixe, tem que comer peixe pelo menos 3 vezes na semana. E aí, para você que está em casa me assistindo, é interessante essa informação também, né, Pérola? Por exemplo, no caso da pescada que você falou, eu preciso de 2 quilos de pescada para conseguir 1 grama de ômega 3. Isso. E em uma cápsula eu tenho essa quantidade. Então acaba sendo mais fácil, por isso que essa tendência, inclusive de muitos médicos, indicarem o consumo das cápsulas. E é importante então esse cuidado na escolha da cápsula. E aí você pode ligar a Natural Flora, é uma empresa que a gente conhece, que a gente confia, por isso que a gente sugere para você de casa. Tem o telefone 11 3013 0909 e eles enviam para qualquer lugar do Brasil. No caso específico do OG3 Gold, você não encontra em redes de farmácias ou supermercados, só pelos contatos que aparecem no vídeo. E ligando, você recebe o produto em casa com toda a comodidade. Tem o site, eles também têm página no Facebook, naturalflora.com.br, facebook.com/naturalflora e o telefone 11 3013 0909. Os benefícios são muitos, né, Pérola? São Hoje, muitos. diversos especialistas, neurologista, cardiologista, os próprios nutricionistas, como você, acabam indicando para os pacientes, previne doenças. A gente até recebeu hoje no nosso programa a Mara, a artesã convidada. Ela já teve câncer, está se submetendo ao tratamento, agora até vai passar por mais uma cirurgia. Passou, né, há 20 dias por uma cirurgia e estava comentando comigo que no segundo semestre também vai precisar fazer uma outra cirurgia. E é interessante quando a gente vê, né, o alimento ajudando a gente em tratamentos e também na prevenção. Inclusive do câncer. Inclusive do câncer, Tati. Você sabe que o ômega 3 ele já foi relacionado em pesquisas com a prevenção de uma série de tipos de câncer, mas o que ele faz em relação a quando há um câncer instalado? Então, preventivamente, a gente usa, assim, aquele indivíduo que já teve algum tipo de câncer, que ele sabe que ele tem uma tendência a desenvolver outros tipos, aquele indivíduo que tem alguém na família que tenha desenvolvido câncer, e aquela pessoa que já está com câncer, é caso perdido, não adianta mais? De jeito nenhum. Uma série de estudos já mostraram que o ômega 3, ele estimula a produção de células que a gente chama de natural killer, que são as células NK, que são as células que naturalmente vão matar as células cancerígenas. Então, ele ajuda a controlar o crescimento do tumor. Em alguns tumores, ele ajuda inclusive na regressão. Estudos feitos com câncer de mama, existe uma variedade grande de tipos de célula envolvidas no câncer de mama, mas mostrou uma melhora, uma regressão da doença variando entre 22% e 90%. Imagina você ter, através de um alimento, um auxílio àquela doença, né? Um auxílio ao teu tratamento, reduzindo esse câncer em até 90%. É muito significativo. É muito significativo. Então, você tem, em relação a câncer, você tem uma melhora da perspectiva do paciente, você tem uma melhora do estado geral do paciente, você tem uma melhora do estado nutricional do paciente.
Em outras patologias, especialmente Alzheimer, Parkinson, que estão acontecendo muito hoje, você tem uma melhora também dos quadros, uma pequena regressão da doença. Para quem ainda não tem ou para quem já sabe que na família tem alguém que tem Alzheimer, ele previne em 73% as demências da idade, inclusive o Alzheimer. Para paciente diabético, melhora o controle glicêmico, diminui as complicações da glicemia elevada. Por exemplo, o infarto, o ataque cardíaco, né, o derrame ou o famoso AVC, previne doença renal, previne a doença dos olhos do diabético. Em relação à pressão, ajuda a melhorar a contratilidade das veias e artérias, então as artérias passam a funcionar mais adequadamente, trabalhando menor, elas contraem e folgam assim, com mais facilidade, evitando aquelas artérias tensas, que o coração tem que bater mais forte porque ele não tem artérias ajudando, né, veias ajudando. Então, ele tem uma infinidade de benefícios até hoje. Não foi encontrado efeito colateral. Ele só é contraindicado para quem é alérgico a peixe, porque é óleo de peixe. Mas hoje, Tati, eu recebo no meu consultório muita gestante já com recomendação de ômega 3, porque a gente sabe que previne autismo, previne uma série de complicações. Pediatra, ginecologista, tem muita gente recomendando. Pediatras, eu tenho recebido muita criança com colesterol e triglicérides alto. Hoje a gente sabe que 30% das crianças estão com alteração de colesterol e triglicérides. E o ômega 3 ajuda a baixar os dois. Então eu tenho recebido muita criança com recomendação de ômega 3. E tive caso na família, viu, Pérola? Até comentei o ano passado no programa. Minha sobrinha... E depois a gente foi descobrir, né, muito bolinho pronto, suquinho de caixinha, tanto que, né, aboliu, as tranqueirinhas que a gente acha que são saudáveis, as porcarias, né, como a gente fala. E aí o pediatra orientou o ômega 3. Então, e o ômega 3, Tati, só uma última informação. É importante que ele seja de boa procedência, porque houve um estudo até hoje que mostrou um efeito negativo do ômega 3 na época, que vários pesquisadores tentaram comprovar e ninguém conseguiu. E aí o que viram? Viram que aquele ômega 3 estava oxidado, ele estava estragado. Então ele era um ômega 3 velho. Se a gente deixa o óleo em casa, agora você vai descobrir isso, tá? Se você deixa o óleo em casa há muito tempo parado, ele vai rancificar, ele vai oxidar. A mesma coisa acontece com o ômega 3. Se ele for um ômega 3 velho, ele vai estragar. Só que você não vai usar ele na comida, então você não vai perceber. E aí você pode ter efeitos negativos sim. Então é importante que você tenha uma boa procedência, um farmacêutico responsável, um registro, uma embalagem confiável. Prazo de validade. Prazo de validade, exatamente. Porque se eu compro aquele da feira, eu não sei quando que colocaram no potinho, eu não sei de onde veio aquilo. Então é importantíssimo que tenha uma boa procedência. Você que está nos assistindo, pode, se quiser, ligar na Natural Flora, eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Lembrando, gente, esse é um produto que a gente conhece, uma empresa que a gente conhece, por isso que a gente recomenda para vocês. Liga 11 30 13 0909, 11 30 13 0909 e aproveite você também de todos os benefícios que o ômega 3 oferece para o corpo. Eu já faço uso há tempo, gosto e agora a família inteira. E você de casa, não perca essa oportunidade, cuide de você e da sua família, tá? Pérola, obrigada mais uma vez pela presença. Um bom restinho de semana. Obrigada. Muita saúde pra gente. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Tati. Gente, vou para mais um intervalo. Vamos tomar aquele copo d'água. É bom, é importante também. E na sequência a gente volta com mais dica de arte. É só ficar ligada.